irmãos estão de pé, vamos abrir a palavra de Deus lá no capítulo. Vamos abrir aqui. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler o versículo de número 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Podem assentar. É um texto que nos vira do avesso, né? Nos coloca bem no cantinho da parede e fala, e aí? Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, meu pastor, minha pastora, né, que não estão aqui, mas que são bênção nas nossas vidas. Presbítero Mateus, que quinta-feira me veio com essa surpresa, né? Sara Ruber, todos os irmãos que aqui estão. E vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, né? Uma lição, na verdade é uma lição assim que ela é como se fosse um resumo de tudo que nós vimos durante esse trimestre. Ela vem meio que resumindo tudo que nós viemos vendo durante toda essa revista, né? Como nós vimos sobre missão. E isso nos traz uma grande responsabilidade. Porque até quando não sabemos, é uma coisa. Quando não sabemos da nossa obrigação, para que estamos aqui, não seremos tão cobrados. Mas a partir do momento que estamos trabalhando durante um trimestre inteiro, vendo somente sobre esse assunto, missões, o que é missão, qual o meu dever, qual o meu papel, como foi, como surgiu, de onde surgiu, como veio, para que é, como é, nós estamos muito bem ensinados. E junto com esse ensino, vem para nós um peso de glória, com certeza, para aqueles que atenderem a esse chamado, escutarem essa palavra e praticarem, mas também vem um peso muito maior, porque nós conhecemos, nós sabemos, mas estamos aplicando, estamos colocando em prática o que estamos ouvindo, o que estamos vendo falar aqui todo domingo de manhã, durante um trimestre. Então isso nos traz um constrangimento. E quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, né? O ai é muito doído. O ai de Deus, nós não temos noção do que é. Porque hoje em dia, se prega um Deus que é muito amor. E Ele é amor mesmo, sem dúvida alguma. Ele nos ama tanto que Ele deu o Filho dEle para morrer por nós. Mas nós não temos noção da justiça de Deus. E Ele não se separa, o amor dEle não pode se separar da justiça, porque são atributos de Deus. E Ele não pode se separar desse atributo. Ele não pode amar acima da sua justiça. O amor dEle e a justiça são iguais. Porque Ele foi o Filho dEle para morrer por nós, em nosso lugar, em nosso favor. E aí, o que nós estamos fazendo com isso? E essa lição de hoje vem nos chamar a essa responsabilidade mais ainda. O propósito, qual é o propósito da missão? Qual que é o propósito? A palavra que tem que ficar marcada na nossa mente, nessa lição de número 13, a penúltima lição da nossa revista. Semana que vem nós veremos a última, creio, com o nosso pastor. E
nós precisamos entender que existe um propósito. Nós estamos aqui por um motivo. Aquele dia que você aceitou Jesus, você levantou a sua mão, você foi salvo. E aí, a partir daí, o que você está fazendo com isso? Deus não nos permite continuarmos aqui simplesmente para sofrermos, para arriscar a nossa salvação, não. Ele permite que a gente fique aqui 1, 2, 10, 20, 50, não sei quantos anos de crente você tem, mas Ele permite que nós estejamos aqui com um único propósito, de nós, caminhando para Canaã, levarmos mais pessoas conosco. Durante essa caminhada, com o nosso testemunho de vida, que nós já vimos uma lição aqui sobre isso nessa revista, sobre o nosso testemunho, porque às vezes tem locais que nós não podemos pregar o evangelho, mas nós ali devemos ser esse evangelho. E aí? E isso traz um peso muito grande para nós, porque não é se eu quiser, não, é para pastor, é para pastor, é para missionário. Não, é para todos nós. É para todos nós, a partir do dia que entendemos quem nós éramos sem Cristo e agora quem nós somos com Cristo. Que nós éramos mortos, separados de Deus, não tinha nada de vida em nós. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas aí Jesus olhou para mim com graça, misericórdia e me resgatou desse lamaçal de pecado, dessa vida sem vida, dessa morte, e me trouxe vida. E a partir deste momento, eu preciso anunciar isso às outras pessoas, porque quem realmente foi alcançado por essa graça, quem realmente tem essa consciência de quem era sem Cristo, a partir do momento que ela recebe essa vida abundante, essa alegria de viver, porque é o que nos traz sentido de vida, é Jesus. Ela quer fazer como a mulher samaritana, sair anunciando para todo mundo, sair gritando aos 4 ventos, sair falando. Por quê? Porque ela estava morta e agora ela está viva. Isso precisa arder no nosso coração. Isso precisa nos constranger todos os dias, não é de vez em quando tem alguma coisa aqui que faz alguma reunião que nós vamos evangelizar num carro de som. Isso é muito bom, é muito importante, sem dúvida alguma, porque é parte da missão. Mas isso precisa arder no nosso coração todos os dias, porque esse é o propósito de Deus comigo e com você, com todos nós, por isso estamos aqui. Esse é o motivo de nós estarmos aqui na terra, é de anunciar isso para as pessoas, é de dizer para elas, olha, a sua situação é essa, só que hoje o risco está tão grande a cada dia, o problema está tão sério e se agravando tanto, e daí vem a necessidade, a urgência, a emergência de nós entendermos esse propósito, que nós precisamos olhar com olhos espirituais o que está acontecendo no mundo espiritual, porque as pessoas estão se acomodando, e vem aí tantas coisas, uma chuva, uma enxurrada de coisas, tentando apagar esse evangelho, tentando colocar ele mais fácil, tentando dizer que não é bem assim, que não precisa disso tudo. Nós vemos aí um universalismo sendo pregado, sendo anunciado escancaradamente, que antigamente ele era mais oculto, mais escondido, mas agora está escancarado nas redes sociais. Por onde a gente passa, a gente vê as pessoas dizendo isso. Não, Deus é amor. Não é assim não, todos serão salvos, porque Jesus morreu por todo mundo. Não precisa disso tudo, é exagero. Não tem nada a ver. Deus te ama, Jesus te ama. É importante nós dizermos isso, que Jesus te ama, sem dúvida alguma, porque Ele ama mesmo, Ele deu a vida dele por nós. Mas esse Jesus te ama tem que vir acompanhado de um Jesus te ama. E como está a sua vida? Você entende esse amor? Porque nós, às vezes,
Dizemos apenas Jesus te ama. Mas e aí? Ah, que bom, Jesus me ama, glória a Deus, né? Mas será que as pessoas têm a compreensão desse amor? Da profundidade, da largura, da altura desse amor? Aonde esse amor chega? Para onde esse amor está nos levando? Porque muitas pessoas, em nome deste amor, estão caminhando a passos largos para o inferno. E a culpa é de quem? A culpa é da igreja, que não tem evangelizado. A culpa é da igreja que não tem cumprido a sua missão. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa, de não termos entendido o propósito de nós estarmos aqui. Estamos tão preocupados com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com os nossos problemas, com o nosso umbigo, que às vezes não olhamos para o vizinho do lado da nossa casa. Que às vezes não olhamos para a nossa família, para os parentes que estão caminhando a passos largos para o inferno, e nós não estamos vendo. E aí, o Senhor trazia no meu coração a parábola ou a história, né, porque tem uma briga teológica aí que não é parábola, porque tem nome, de Lázaro e o rico. Esse rico ouviu falar, mas ele quis? Não. E aí quando ele estava lá no inferno, ele pede, né, para que mande alguém lá pregar, para que mande alguém lá anunciar. E nós estamos aqui para isso, para anunciar isso, que Jesus salva, que Jesus morreu por nós, para nos tirar da situação que nós estávamos, para tirar da situação que nós éramos. Só porque nós estamos tão ensimesmados, tão preocupados com nós mesmos, que nós falamos, ah não, a pessoa já sabe, ah ela já sabe, ah ela já sabe, o fulano já sabe, o ciclano já sabe, ah não, o evangelho já está pregado para todo mundo, ah eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho que resolver os meus problemas, as minhas questões. Mas será que é para isso que o Senhor tem nos deixado aqui? Será que esses problemas que vêm para mim, que vêm para você, que vêm para nós, não é justamente para nós acordarmos para o nosso propósito, para o nosso chamado, para entendermos para que estamos aqui? Porque senão, o dia que aceitamos Jesus, Ele iria nos matar e levar para o céu. Para que ia deixar a gente aqui? Qual que era o objetivo? Só para sofrer? Só para... Sendo que tem um céu de glória esperando por nós, um lugar maravilhoso, nos aguardando, Ele ia deixar a gente aqui com qual objetivo? O único objetivo é esse, é a missão que eu e você temos. Ah não, mas o dia que, a gente vê muitas pessoas falarem isso, o dia que eu for diácono, o dia que eu for diaconisa, o dia que eu for presbítero, o dia que eu for, 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 não. Você precisa mostrar que você é em Cristo Jesus, porque Ele te chamou para isso. Ah, Rafaela, mas eu não sei pregar. Ah, Rafaela, mas eu não... Nenhum de nós sabemos, nenhum de nós damos conta. Quem consegue, quem faz, não somos nós. É o Espírito Santo de Deus em nós, através de nós. Eu jamais poderia imaginar, anos atrás, eu pegando o microfone e falando, ah, Rafaela, mas você é professora. Tudo bem, mas e daí? Você ministrar para crianças, uma sala de 30 alunos é uma coisa. E um conteúdo que você tem ali, você tem domínio dele. Agora, a palavra de Deus não. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui não é brincadeira. E nós temos agido como se isso aqui fosse qualquer livro. E não é. Isso daqui é a palavra de Deus, é a bússola. É o manual que Ele deixou para nos levar para o céu. E juntamente conosco, nós levarmos pessoas junto conosco. Mas nós estamos entendendo isso? Nós estamos aqui escutando um trimestre inteiro sobre missões. Mas será que o meu coração tem pelo menos ardido, entendido
O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Qual o meu chamado? Qual o meu objetivo de estar aqui na terra? Qual o meu objetivo de adentrar essas portas, todos os cultos? Qual o meu objetivo de ir para o meu trabalho? Será que o objetivo é simplesmente ganhar dinheiro? Será que o objetivo é simplesmente viver a minha vida? Ou será que eu entendo que lá na minha sala de aula, lá na escola onde eu trabalho, ali o Senhor me confiou almas. Ali Ele não me confiou alunos, ali Ele me confiou almas. Que eu preciso, que um dia eu vou ter que dar conta delas. Que um dia Ele vai falar, e aí? Lembra aquele dia, aquele aluno assim, assim, assim? Você falou do meu amor para ele? Você me apresentou para ele? Você viu ele com dificuldades e entendeu que você estava ali naquele momento justamente para me apresentar para ele? E assim é na vida de cada um de nós. Talvez, muitos de nós aqui não vamos ser enviados para missões transculturais, para fora. Muitos eu creio que sim, muitos eu creio que já eram para ter sido enviados. Mas, devido ao nosso egoísmo, o nosso orgulho, devido a nós olharmos para nós mesmos, ainda estamos aqui, engordando cada dia mais aí sentado no banco, recebendo, 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 e fazendo o quê com o que está recebendo? Isso precisa nos fazer pensar, isso precisa nos fazer refletir, porque isso é muito sério. Um dia, o Senhor vai perguntar para nós, o que você fez com isso? O que você fez com o que você ouviu? Eu nunca vou me esquecer, assim que retornei à casa do Senhor, estava em um lugar que não tinha muita palavra, e eu me preocupava, falava, Senhor, né, eu preciso aprender a palavra, como que eu vou fazer? E aí eu fui para o seminário, falei, vou para o seminário. E aí eu cheguei lá, o pastor João Batista olhou para mim e falou assim, qual que é o seu objetivo aqui? Falei, não, aprender a palavra para mim não ser enganada. Ele olhou para mim e riu, falou, não entendeu nada ainda, está precisando de aprender mesmo. E essa é a realidade nossa. Nós queremos aprender para quê? Nós estamos aqui, todos os cultos, para quê? Só para sermos abençoados? Abençoados nós já somos, porque a maior bênção nós já temos, que é Jesus. É a maior bênção, é a maior vitória que nós podemos conquistar, é Jesus conosco. Porque eu não sei para você, mas para mim o que eu mais almejo, o que eu mais anseio ouvir é, entra, servo bom e fiel. Esse vai ser o dia mais feliz de toda a minha vida. Esse é o dia que eu mais almejo que chegue. É chegar no céu, ver a face do meu Jesus e ouvir isso da boca dele. Mas para nós ouvirmos isso da boca dele, nós precisamos cumprir o nosso propósito aqui. O propósito ao qual nós fomos chamados para cumprir aqui nessa terra. Eu não sei qual é o chamado específico de cada um, porque cada um tem um chamado específico. O Senhor chamou o pastor Cláudio para uma determinada obra. O Senhor chamou o Daniel para uma determinada obra. Não adianta eu querer fazer o que ele faz, querer imitar o jeito, querer fazer da mesma forma, porque é o que Deus tem com eles. Agora, tem muita gente preocupada com o que Deus fez, Deus faz, Deus está fazendo, Deus está levantando, e se esquecendo de, Senhor, eu estou aqui, eu não morri. Passou aí uma pandemia, está aí passando um monte de gente com dengue, passando uma série de coisas, e eu continuo aqui. Então tem um propósito. Qual que é? Qual é? Você já perguntou para o Senhor? Qual é o propósito específico do Senhor com você nessa terra? Ele te trouxe, Ele me trouxe para uma igreja missionária, não foi à toa, não foi em vão. E aqui, nós vamos ver algumas coisas aqui na lição, que é muito importante de nós entendermos, porque nós estamos aqui não é por acaso,
Quantas igrejas tem em Anápolis? Tem hora que eu fico maravilhada, eu falo, Senhor, é só o Senhor mesmo, né? Como que Ele me trouxe para cá, alguém que mora lá no São Carlos? Eu nunca tinha visto falar dessa igreja. E orando, pedindo uma direção para Deus, e Deus mostra, encaminha, é ali seu lugar. Então, você está aqui não é à toa, não é em vão. Existe um propósito, existe um motivo. E esse motivo não é simplesmente conhecer. Esse motivo não é simplesmente ser muito ensinado, muito bem ensinado para aprender, para entender, como eu mesmo um dia disse, para não ser enganada. Não é só esse o motivo. O motivo é muito além, é muito maior. Nós sempre ouvimos o nosso pastor dizer aqui, ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Não tem uma terceira opção. Se eu ainda não estou cumprindo o meu propósito, o meu chamado, é porque eu ainda sou um campo missionário que precisa ser alcançado. E nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos ter esse entendimento, esse discernimento também. Porque às vezes tem pessoas que estão há 2, 3 anos na igreja, mas ainda são imaturos. E nós não temos paciência com eles. Ah não, mas já tem tanto tempo de crente, e está com isso ainda? Cada um é cada um. É igual a maturidade física, intelectual. Cada um chega num tempo. A maturidade espiritual também é da mesma forma. E nós precisamos compreender isso. Não podemos cobrar do outro o que nós já entendemos. Se eu já entendi, se o Senhor já me deu a graça de compreender, eu preciso estender a mão. Eu preciso ajudar o outro a caminhar comigo. O propósito dos 40 dias que nós estamos aí encerrando, o versículo é muito sério, irmãos. Unidade. Para que eles entendam que eu e o Senhor somos um como eles. Será que nós temos sido esse um? Porque existe um corpo e um cabeça, que se chama Jesus Cristo, que quer coordenar esse corpo. Que sou eu, que é você, cada um, uma parte desse corpo. Um é o dedinho mindinho, o outro é a unha do dedinho mindinho, o outro é o joelho, o outro é o tornozelo. Cada um é uma partezinha desse corpo. Nós fazemos parte desse mesmo corpo. E se já viu um espinho, quando entra um espinhozinho assim, não incomoda? Quando inflama, dói, aquilo ali incomoda demais. E assim precisa ser quando nós vemos um irmão em dificuldade. Assim precisa ser o nosso olhar. Só porque nós temos um olhar de julgamento, nós temos um olhar de apontar. Ah não, mas já está na igreja há tanto tempo, olha lá o que está fazendo, olha o que continua fazendo. E eu? O que eu estou fazendo para inserir esse irmão nesse corpo? Porque ir lá fora, pregar, é lindo, é maravilhoso, é necessário, mas será que o Senhor também não vai pedir contas dos irmãos que estão aqui para nós? Aquele irmão que você às vezes falou uma palavra que entristeceu ele, que ele nunca mais adentrou aquelas portas. Será que isso não vai ser cobrado de nós? Será que esse ai aqui não vai pesar sobre nós? É muito sério, irmãos. É muito sério servir a Deus. E nós precisamos entender esse propósito. Nós precisamos aprender a viver esse chamado, a viver esse propósito, a viver essa vida missionária que somos chamados para ser. Não é só lá fora, num dia que eu vou sair para evangelizar. É todos os dias. Seja na igreja, seja na minha casa, seja no meu trabalho. Talvez eu e você sejamos a Bíblia que pessoas vão ler. A única Bíblia que pessoas vão ler. E aí? Que Bíblia que nós temos sido, que as pessoas estão lendo? Com as atitudes, com os olhares, com o falar. Como? O que será? Isso precisa de nos fazer pensar, precisa nos fazer analisar para onde estamos, aonde vamos chegar. E aqui a Bíblia, a lição, vem nos falando
na introdução, o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Seja individualmente, porque Ele chama pessoas individualmente todos os dias, e Ele vai chamar a igreja dele, o corpo dele, um dia todo para ir. Então, até que esse dia, então não é 1 ano, não é 2 anos, não é 3 anos. Ah, não, mas eu já trabalhei muito, já estou velho, já. Não, é até o dia que Jesus voltar, seja individualmente ou seja coletivamente. Essa é a nossa missão enquanto nós estivermos aqui. E isso precisa arder no nosso coração. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nessa semana. E tem aí bem grande, né, palavra-chave, propósito. Propósito. Esse é o propósito. Não tem outro. O propósito não é você ficar rico, não é você ter uma família abençoada. Isso aí vem em consequência. São as demais coisas. Mas e o reino de Deus? Aonde está? No meu coração. No meu coração está ardendo mais o quê? O alvo da obra missionária. O fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta ao livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. De Gênesis a Apocalipse, a palavra é uma só. O centro é Jesus Cristo, salvando o homem pecador. E é isso que eu e você precisamos anunciar. É isso que eu e você precisamos primeiro entender, que foi o que aconteceu conosco, e depois anunciar com alegria. Apocalipse 5, abram lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 14, nos faz refletir um pouco sobre isso. E diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então não tem acepção de pessoas. Ah, mas aquele ali é isso, aquele... Não. Para todo povo, língua e nação. É para todos. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era o número dele de milhões. Olha lá, o número de milhões e milhares de milhares. E esses milhões e esses milhares de milhares estão esperando eu e você ir lá alcançar, ir lá e chamar. Esse é o propósito. Vou ler aqui pode passar. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: o que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. 14. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostaram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E o Senhor está aguardando. Ele está lá aguardando esses milhões, esses milhares de milhares que eu e você temos para alcançar. E a pergunta para mim e para você é: o que nós estamos fazendo? Será que nós já alcançamos alguma vida essa semana? Será que nessa semana que passou, nós nos lembramos de falar do amor de Deus para alguém? Nós vimos alguém que estava do nosso lado precisando de ouvir falar desse amor. Ah, mas não quer. Ah, não. Ih, Rafael, ali não quer nada com Deus. O meu papel, o seu papel, o nosso papel não é de julgar.
é de anunciar. O que a pessoa vai fazer com o que eu anunciei para ela, aí já é responsabilidade dela. O meu papel e o seu não é de julgar, de apontar. Já pensou se Jesus fosse julgar e falar, não, e essa mulher samaritana, já teve tantos maridos? Bom, não. Não, ele não olha assim. Então que nós comecemos a orar, pedir ao Senhor um coração igual ao dele, um olhar igual ao dele, um discernimento para nós pregarmos como ele, olhando para as pessoas com o mesmo amor que ele olhou para mim, para você, para nós. Porque se nós não tivermos amor, irmãos, a gente não vai conseguir pregar mesmo. Porque a gente vai achar que ninguém é merecedor e que nós merecemos. E essa não é a realidade. Porque nenhum de nós merecíamos. Nenhum de nós. Lembra o seu passado? Mesmo aqueles que nasceram em um berço evangélico. Mesmo aqueles que tiveram uma vida toda no evangelho, né? Tem muitos que não desviaram, não foram do mundão, do lixão do mundo, mas até aqueles que nasceram num berço evangélico, até ter um encontro verdadeiro com Cristo, com certeza teve pensamentos errados, teve atitudes erradas. Será que merecia? Por mérito nenhum de nós somos salvos. A Bíblia é clara, Efésios é claro contra isso. Não é por obras, não é por mérito, é pelo mérito que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. É pelo que Ele fez por mim, por você, por nós e por todas aquelas prostitutas que estão lá no prostíbulo, esperando eu e você ir lá pregar para elas. Por todos os mendigos que estão aí na rua, decepcionados, tristes, porque a maioria, como Daniel falou aqui, a maioria conhece e muito bem o Evangelho, mas talvez por uma palavra de um irmão que estava dentro da igreja, saiu e não conseguiu ficar mais. E amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. E nós estamos amando essas vidas como Cristo amou? Nós estamos olhando com olhar de piedade ou nós estamos olhando com olhar de apontamento, olhar de acusação, olhar de pensar que não merece, que não consegue, que não quer? Será que não consegue? Será que não quer? Ou será que realmente está difícil? Ou será que realmente precisa de uma mão lá para ir lá e falar, vamos? Esse é o papel da igreja. Esse é o meu papel, esse é o seu papel, esse é o nosso papel. De resgatar almas. Ontem, enquanto eu vinha buscar as meninas no lá para as 10, eu passei pela Santa Maria ali, numa encruzilhada, tinham acabado de fazer uma obra de macumba, eu fiquei tão incomodada com aquele negócio, que eu falei, Senhor, né? 10 horas da noite, a pessoa colocar, tinham acabado de colocar, porque as velas estavam começando a queimar, pinga, flor, charuto, uma série de coisas. As trevas estão aí, trabalhando. E nós, igreja do Senhor. Eu fiquei olhando aquilo e falei, Senhor, aquilo me doeu o coração, né, de pensar, para quem é aquilo ali? Fui orando no caminho, falando, Jesus, tem misericórdia, né, desfaz, seja para quem for. Eu não sei, mas o Senhor sabe. As trevas estão trabalhando. E nós, igreja do Senhor? O que nós estamos fazendo? Ponto número 2, um propósito global. Em Mateus 28, 18, 20, a palavra toda, é geral, né? Tão conhecido o texto, né? Mateus 28, 18 a 20, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. Ensinando é eu andando, é eu caminhando com a pessoa, é eu instruindo, mesmo nas dificuldades dela, mesmo nos problemas dela, eu estou ensinando, eu estou caminhando com ela. Ela tem dificuldades que eu já superei, então eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para estender a mão. Nós precisamos entender isso. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Cristo.
Ele não nos deixou sozinho aqui, não. Nós temos um amigo, Espírito Santo, que Ele nos constrange, que Ele nos consola, que Ele nos exorta, que Ele fala: ei, acorda, você está aqui para um propósito, e isso é amor. Quando Ele está nos sacudindo, é porque Ele me ama, é porque Ele te ama, é porque Ele não quer deixar que a gente vá enganosamente para o inferno, achando que está indo para o céu. Porque infelizmente muitos estão dentro da igreja e vão dar de cara naquele dia e falar: uai, o que aconteceu? Cadê? O que eu estou fazendo aqui? Uai, está errado. Eu era crente, eu era diácono, eu era diaconisa, eu era presbítero, eu era isso, eu era aquilo. O que eu estou fazendo aqui no inferno? Quando o Espírito Santo nos corrige, é com esse propósito. É com esse objetivo. É de não nos deixar tomar um grande susto naquele grande dia. Porque o maior trabalho dele é construir Cristo em nós. Mas outro trabalho árduo e difícil, viu? Tem dia que eu falo: ô Espírito Santo, eu sei que é difícil demais construir Cristo em mim, porque vai ser difícil assim lá longe. Ô natureza ruim. Ô naturezinha difícil. Como a gente é orgulhoso, como a gente é difícil de lidar. Por isso que a gente precisa tanto do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa tanto entender que Ele precisa estar com a gente todos os dias, todo momento. Porque mesmo que seja puxando a orelha, é amor. Opa, quando Ele puxa a minha orelha, quando Ele puxa a sua orelha, a gente tem que dar glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, eu te amo. Porque o Senhor está me exortando para mim não ir para o inferno. O Senhor está fazendo isso para me levar para o céu. Só que tem gente que põe um bicão desse tamanho e acha que é o pastor, que é o fulano, que é o beltrano, que é o ciclano. Ah, não, vou sair dessa igreja porque é muito difícil, porque isso, porque aquilo outro. E não é assim, irmãos. É o Espírito Santo te tirando de ir a passos largos para o inferno, enganosamente achando que está indo para o céu. Vamos acordar. Vamos acordar, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar para o que estamos fazendo aqui. 50, 100 anos, passa muito rápido. Uma eternidade, ela dura para sempre, ela não acaba, ela não tem fim. Então não tem prazer aqui nesse mundo que vai compensar, que vai valer a pena, não tem orgulho, não tem soberba, não tem altivez, não tem nada que vai compensar naquele grande dia. Eu ouvi da boca do Senhor: aparta de mim que eu não te conheço. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Essa é a minha oração constante a Ele. Eu falo: Jesus, faz o que for necessário, faz o que for preciso, mas não me deixa ouvir isso da boca do Senhor. Faz o que for preciso, mas me deixa ouvir da boca do Senhor: entra, servo bom e fiel. É o meu pedido ao Senhor todos os dias. E esse precisa ser o desejo do meu e do seu coração todos os dias. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos, para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias, é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Irmãos, e se a gente for olhar isso com olhos puros, se a gente for olhar isso com o olhar que Cristo quer que nós olhemos, nós vamos ver que isso não é peso, que isso é privilégio. Muito além do que merecemos, porque além de sermos salvos, além de nos livrarmos do inferno, da ira futura, que é o que nós merecíamos, nós ainda temos o privilégio de falar: ei, existe um Jesus que morreu na cruz por você. A sua situação é a de Romanos 3:23. Nós precisamos anunciar isso. É doído? É assustador? É assustador. É doído? Dói para as pessoas. Muitas pessoas, é lógico que a gente precisa ter discernimento, porque não são todas as pessoas que podem ouvir isso assim, né? Tão de cara. Por isso é necessário o discernimento do Espírito Santo. Mas
Só entende a necessidade de um Salvador aquele que entende que ele é pecador. E infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Ah, não, eu já ouvi muito isso. Eu sou bom esposo, não traio a minha esposa. Sou bom pagador. Não tem motivo para mim ir para o inferno. Tem muita gente que tem essa consciência. Tem muita gente que acha que as pessoas lá fora têm noção que mentir é errado, que beber é errado, que prostituir é errado. Tem noção disso. Elas têm total noção. E infelizmente, às vezes, muitas vezes, nós que estamos dentro da igreja, não temos essa total noção. Porque muitos que estão dentro da igreja estão prostituindo, estão mentindo, estão roubando, estão fazendo tudo o que o mundo lá fora sabe que é errado e que muitos não fazem. Muitos que nunca pisaram numa igreja, que não pisam numa igreja, não adulteram, não prostituem, não roubam, não mentem, compram e pagam. Muitos. E acham que é o suficiente. Daí a urgência, daí a emergência de eu e você pregarmos esse evangelho puro, genuíno e verdadeiro, simples. A Bíblia, ela é simples quanto ao que é necessário ser simples. Algumas questões são mais complicadas, angiologia, escatologia, é um pouco mais complicado. Agora, a soteriologia, que é o que é necessário eu saber do pecado e da necessidade de um Salvador, é claro, é muito claro a palavra de Deus. Então, não tem como a pessoa ler aqui e não entender. Agora, muitas pessoas, como eu disse, não têm a Bíblia. E acham que vivendo assim, vivendo uma vida correta, está tudo bem. Não entendem a necessidade de um Salvador. Elas só vão entender a necessidade de um Salvador quando elas entenderem que elas são pecadoras, independente das atitudes que elas estão tendo no cotidiano delas. Cornélio é um exemplo claríssimo disso. A Bíblia nos relata, vamos lá, Atos, capítulo de número 10. Olha lá o que diz. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ele orava, ele era temente, só que lhe faltava uma coisa: Jesus. E aí? Aos olhos humanos, eu já vi muita gente falar, muita gente crente, dentro da igreja, falar, não, é mais fácil fulano ali, ó, que não vai para a igreja e ir para o céu, do que o fulano. Porque olha lá, é temente a Deus, é correto, você não vê mentira na boca dele, é isso, é aquilo outro. Mas e Jesus, onde fica? E a obra do Calvário? Aonde fica? Ele morreu. Ele deu a vida dele por nós. E nós precisamos anunciar isso. Porque tem muita gente lá fora que acha que não precisa. Tem muita gente lá fora que não tem essa consciência. Que eu e você temos. Que eu e você adquirimos. Entendemos que somos pecadores. Muita gente fala, não, na minha família tem gente que é assim, que eu já ouvi dizer isso. Não, eu sou melhor que muito crente lá da sua igreja. Compro e pago, sou gente boa, não trai minha mulher, tudo certo. Não entende a necessidade que tem de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E será que não tem essa consciência por quê? Será que não está faltando eu e você falar um pouco mais? Pregar um pouco mais? Ah, mas não vai ouvir. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Eu falo porque isso acontece comigo às vezes.
né? Porque a gente entristece o coração de ir lá e falar, anunciar, e a pessoa não receber. Só porque nós precisamos entender que o nosso papel é anunciar. O papel de convencer é do Espírito Santo. Não é meu, não é seu, não é nosso. E nós, por sermos humanos e falhos, às vezes entristecemos por isso. E vamos parando de anunciar. E vamos parando de dizer, ah não, já falei, não quer, não ouve, não dá ouvido. Continua falando. O meu papel, o seu papel, o nosso papel é esse. E ora, Espírito Santo, o Senhor que convence. Não sou eu que convenço, meu papel é anunciar. Meu papel é falar. E o papel do Senhor é ir lá e convencer. Convence, mostra, abre os olhos espirituais, dá entendimento. Faz entender que é pecador, que necessita de um Salvador. Precisamos compreender isso todos os dias. Item número 2. Aí fala aqui, sinopse 1. O alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo pecador. Ponto 2. Pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? E isso nos faz refletir, ou pelo menos precisa nos fazer refletir. Mateus 24:14 nos diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Existe uma missão a ser cumprida para Jesus voltar. É a próxima lição, né? Eu creio que nós iremos aprender um pouco mais sobre isso, mas isso precisa arder o meu coração. E isso precisa me fazer entender que Jesus talvez não voltou ainda, porque eu não alcancei o número de almas que era para mim alcançar. Você não alcançou o número de almas que era para você alcançar. Nós não alcançamos o número de almas que era para nós alcançarmos. Aí a gente está lá, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, misericórdia, olha como está esse mundo, meu Deus, eu não estou aguentando mais, vem, volta logo Jesus, e Jesus está falando, e aí, vai lá anunciar então, faltam tantas almas, você falta ganhar tantas almas para mim, vai lá, e eu estou lá, Maranata, ai Jesus, está difícil demais, misericórdia, vem Senhor, e o Senhor está olhando para nós lá do céu e falando, e você está fazendo o quê? Está aí se lamentando, murmurando, lambendo ferida, olhando para o seu umbigo, para as suas dificuldades, e não entendeu nada, não entendeu que eu morri por você, que eu sofri muito mais, mas muito além. Nós vimos aqui a história da igreja, o que a igreja sofreu, o que nós passamos, irmão, não é a ponta da unha do dedinho mindinho do que esses irmãos passaram. E nós temos a coragem de dizer que a obra é pesada. Nós temos a coragem de dizer que é difícil servir a Deus. Nós temos a coragem de abrir a boca e falar que é pesado demais. Que é difícil demais vir em todos os cultos. Que é difícil demais, que é muita coisa. Ai, é muito peso. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. E não permita uma perseguição. E não permita coisas piores para que a gente acorde. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos faça entender, simplesmente por entender, simplesmente por amá-lo, simplesmente por querer servi-lo, simplesmente por entender que foi alcançado e que precisa, por ter sido alcançado, não vai pagar, porque não tem como pagar essa salvação, mas porque foi alcançado, é grato por ter sido alcançado por esse Jesus, e quer sair anunciando para mais pessoas, trazer mais pessoas, trazer mais pessoas. Que isso venha arder no nosso coração. Que o nosso coração venha sair daqui hoje desejoso de fazer isso. Que o nosso coração venha aqui hoje arder por isso. Semana passada Daniel falou, pega o celular, manda uma mensagem para alguém. Eu peguei e mandei para minha mãe.
que tem passado, né? Jesus tem esmagado, apertado, espremido, mas não acorda, infelizmente ainda não acordou. E eu mandei, mãe, né? Queria muito que a senhora viesse hoje. Teve uma dengue e quase morreu com essa dengue. Foi a misericórdia de Deus, porque passou ruim. E é Deus chamando, chama daqui, chama dali, aperta dali, espreme daqui, e o coração duro, né? Aí, mãe, queria muito que você viesse para a igreja hoje comigo. Isso é coisa de homem. Mãe, entende, mãe, eu vou com toda paciência, né? Mãe, entende, Deus tem os meios de chamar a gente. Deus é Deus, e pronto, não precisa disso não. Aí eu vou desistir? Eu vou falar, ela não quer? Não, é minha mãe. E eu preciso um dia dar conta dela lá no céu. Por quê? Porque o Senhor colocou ela como minha mãe, me deu um entendimento antes de dar um entendimento para ela, por algum motivo. E não é motivo para a gente desistir. Nós desistimos muito fácil, irmãos. Nós nos cansamos muito fácil, porque dói, né? Você ouvia falar, a pessoa falar, não precisa disso, não. Ah, para que estudo? Demora demais. Não, isso é coisa de homem. Falei para a mãe, já que você acha que é coisa de homem, lê o livro de Atos, que só lê Salmo. Não lê outra coisa na Bíblia, só lê Salmo. Mãe, pega o livro de Atos e vai ler, para você entender se isso é coisa de homem, se não precisa, se não é necessário. Tá bom, tá bom. Então, a gente tem que ir semeando. Mesmo que entristeça, mesmo que venha com palavras duras, que ferem, que magoam, que machucam, a gente não pode desistir. Porque um dia nós vamos prestar conta. Como eu falei, o meu papel e o seu papel é anunciar. O que a pessoa vai fazer com o que eu estou anunciando, aí já é ela, com Deus. O meu papel é anunciar e orar, para que o Espírito Santo de Deus vá lá e convença, e constranja, e traga, e fala, e faça. Esse é o nosso papel. Que nós não venhamos desanimar no nosso papel, na nossa missão. Que nós venhamos entender e caminhar, e caminhar. Olha o que os nossos irmãos da igreja antiga, primitiva, passaram. Tem ninguém aqui vendo seu filho ser lançado lá para um leão comer? Tem. Ninguém, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, graças a Deus, nós temos uma liberdade. Esses dias para trás, teve uma reunião com os coordenadores, e eu fiquei olhando aquele homem falar, homem não, né? Assim, nasceu homem, mas não é homem. Ele falando que a escola é o lugar de maior castração, que não sei o quê, que a gente tem que ter liberdade, que a gente precisa da liberdade, e pregando uma liberdade assim, eu fiquei olhando aquilo e falei, Jesus, misericórdia, Senhor. E ele você que acha que a sua sala de aula é lugar, é púlpito para você enfiar a sua religião goela abaixo dos outros, você é um castrador, você é isso, você é aquilo, você devia ser preso, e eu fiquei olhando para Jesus, misericórdia, meu Deus, né? Volta logo, senão qualquer hora dessa eu vou ser presa, porque toda aula, toda segunda-feira eu começo com um versículo e eu vou continuar, né? Mesmo ele falando que não é, que não pode, que não deve, eu não vou deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar. Independente do que as pessoas estão achando, do que as pessoas estão falando, Jesus foi claro, nós seríamos perseguidos como ele foi. Pronto. Isso não pode entristecer o meu coração e o seu coração. Isso tem que alegrar o meu coração e o seu coração. Por quê? Porque nós estamos no caminho certo. Se tiver tudo muito tranquilo, tiver tudo muito bem, tem algo de errado comigo e com você. Então, nós precisamos entender um pouco mais, olhar um pouco adiante, olhar um pouco à frente, além dos nossos olhos humanos e naturais. Número 2, pois me é imposta essa obrigação. Então, é uma obrigação, irmãos. Não é se eu quiser. É para o Mateus. É para Sara Rúbia. Missionária é ela, não sou eu. Não, é para o pastor Linomar. É para a missionária Cida. Ela que é missionária. Não é para mim, não. É para todos nós.
E não é se eu quiser, se eu desejar, se eu sentir no coração. O dia que eu sentir no coração, tem gente que fala assim, não, o dia que o Espírito Santo de Deus tocar no meu coração, aí eu vou. Aí eu faço. Ele está tocando, ele está gritando aí todos os dias. Nós é que não estamos ouvindo. Por quê? Porque não é se eu quiser, não é para alguns, é para todos nós e é uma obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão, ai de mim se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros, de obrigação e de punição. Então, se eu não cumpro, lá no meu trabalho, se eu não cumprir com algo que é me imposto a fazer, vai ficar tudo bem? Meu patrão vai falar, beleza, que lindo, parabéns, você não fez o que eu mandei. Não, vai vir uma punição. Vai vir um corte no meu salário, vai vir alguma coisa. Eu vou perder um número de aulas, alguma coisa vai acontecer. E será que não vai vir a punição também? Diante da obrigação que eu tenho de anunciar esse evangelho. Da obrigação que eu tenho de cumprir esse chamado, de cumprir essa missão. Será que não vai vir essa punição? É lógico que ela vai vir, irmãos. E nós precisamos entender isso. Só que nós estamos tão ensimesmados e tão achando que esse Deus é um Deus que, não, Ele me ama, Ele me entende. Não, Ele sabe que para mim é difícil. Ele sabe que eu tenho vergonha, Ele sabe que eu não dou conta, Ele sabe que eu não consigo. Ele sabe que Ele morreu na cruz e te salvou. Ele sabe o que Ele fez por você. E Ele sabe da sua capacidade. Ele sabe do que Ele colocou em você. Ele sabe como Ele te formou. E nada disso vai valer de desculpa. A punição vai vir. Então, que nós venhamos entender isso. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática. E o Espírito Santo está ali todos os dias, e sistematicamente nós estamos recusando. Todos os dias. Ele está lá, faz isso, fala de mim para ele. Não, isso é coisa da minha cabeça. A gente tem mania, né, de falar isso. O Espírito Santo não, é coisa da minha cabeça, eu que achei que era para falar. Eu achei que era para fazer. Esses dias para trás eu fui no monte, e tinha um homem lá gritando, parecendo um doido lá, aos olhos humanos de todo mundo, né? É doido, todo mundo. Estava todo mundo visivelmente incomodado. Isso porque no monte, lugar que se imagina que é crente que vai lá orar, né? Todo mundo estava incomodado. Ele não estava falando mentira nenhuma. Ele estava falando verdade, estava pregando a Bíblia. Gritando lá, gritando. E todo mundo nitidamente incomodado com ele. E eu fiquei olhando que ele fez, Jesus, misericórdia de nós. Né? Porque aqui tudo é crente, tudo está orando, eu acho, né? E todo mundo incomodado com o homem lá gritando, anunciando a palavra. Um Isaías, um João Batista da vida. Será que Deus não quer levantar João Batistas? Fala misericórdia, eu saí gritando igual doida aí na rua, falando isso. Jesus não merece? Será que Jesus não merece que eu e você façamos isso? Passemos por louco, passemos por doido. O que tem? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema? De entrarmos dentro de um ônibus, mas às vezes o nosso carro quebra, acontece alguma coisa, a gente vai no ônibus, nem misericórdia, oh meu Deus do céu, que luta, que prova. Às vezes Jesus te pôs lá, para ir lá e anunciar lá. Que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus ama, que Ele está ali de braços abertos para receber aquela pessoa. E a gente, na nossa, não sei nem o que dizer, né, de nós, porque nós somos assim, em vez de fazer o que era para fazer lá dentro do ônibus, vamos reclamar, vamos murmurar, nem, meu carro quebrou, dificuldade, pegar esse ônibus, não sei o quê. Porque eu e você não queremos passar por louco. Eu levantar aqui dentro do ônibus e falar isso? Não.
Jesus teve vergonha de mim. Jesus teve vergonha de você. Será que ele vai ter vergonha de falar, ó pai, esse aqui é o fulano, ó, a fulana, que aquele dia que quebrou o carro dele, em vez dele fazer o que era para ele fazer lá dentro do ônibus, que tinha um lá que ia suicidar logo depois, não falou, não fez, ainda murmurou e reclamou. Isso é sério, irmãos, é muito sério. Precisamos repensar a nossa vida cristã, porque dizemos que somos cristãos, dizemos que somos de Deus, mas o que nós estamos fazendo? Sinopse 2, pregar o evangelho é a obrigação de cada crente. Auxílio missiológico. O missionário é um enviado. Há uma identificação de Cristo com os seus enviados, que dissipa toda amargura e espanta as sombras através de seu sorriso abençoado. Sua presença e companhia são uma experiência constante e a herança permanente deles. A grande necessidade dos que são enviados é praticar constantemente a consciência de sua presença. O missionário hoje é enviado se for um missionário no sentido bíblico da palavra. O missionário não é aquele que partiu, mas aquele que foi enviado. É o modo como vai que faz toda a diferença. É o modo como vai que faz toda a diferença. Porque às vezes nós até vamos. Porque senão Deus vai cobrar de mim. Já está errado, né? Já está errado. O coração está onde? Ir porque senão eu vou para o inferno? Fazer porque senão Deus vai cobrar de mim? Não, não. É fazer porque eu tenho alegria de fazer. É fazer porque eu fui alcançada e eu quero alcançar outras vidas através da minha vida. Porque é um privilégio. Se nós entendêssemos isso nessa manhã. O missionário hoje é um enviado, se for missionário no sentido bíblico da palavra. O missionário não é aquele que partiu, mas aquele que foi enviado. É o modo como vai que faz toda a diferença. Se ele não caminhar com a segurança divina que foi enviado, não será capaz de suportar a tensão, a frustração, as pressões e o desapontamento da vida missionária. Se nós estamos achando aqui difícil, irmãos, pega um pouquinho, conversa com o pastor Jean, pastora Franciele, os irmãos que estão lá fora. É o que eu falei, não adianta eu querer ser enviado, se não é o que Deus tem para mim. Agora, se é o que Deus tem para mim, eu preciso querer, desejar, me preparar para isso, e ter a consciência que não vai ser fácil. Pergunta a pastora Ana Carolina, pastor Marcelo, se é fácil ficar em uma nação distante da família, amando pessoas que muitas vezes não amam você, amando pessoas, se doando por pessoas, se entregando por pessoas que não querem nada com o evangelho, que pelo contrário acham que o seu Deus é o dinheiro, mas eles estão ali. Estão ali por quê? Porque tem um chamado a ser cumprido. E com certeza estão cumprindo com alegria. Mesmo diante das frustrações, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas. E nós aqui, enquanto igreja mãe, vamos dizer assim, né? Ainda temos a coragem de apontar. Ainda temos a coragem de falar mal. Ainda temos a coragem de levantar e dizer algo. Em vez de dobrar o nosso joelho, falar: Senhor, sustenta, ajuda, fortalece, dá alegria de estar lá. Senhor, né? O Senhor é o Pai que supre todas as necessidades, sejam físicas, emocionais, espirituais. Esse é o nosso papel. O pastor sempre fala que missão é ir, contribuir e não atrapalhar. E como tem gente que atrapalha, infelizmente. Que nós que estamos aqui, aprendendo nesse trimestre, não sejamos esses que atrapalham. Que nós sejamos aqueles que dobram os joelhos, que oram,
que intercedem, que contribuem. Ah, mas eu contribuo com pouco. Não interessa. É o que você pode. Tem um ditado que fala: de grão em grão a galinha enche o papo. Né? De grãozinho em grãozinho ela enche o papo. Se cada um de nós contribuirmos com o que nós podemos, talvez o irmão José Ferreira não vai passar tanta dificuldade. Né? Talvez eles vão conseguir andar mais aliviados. A consciência, contudo, de ter sido enviado, o sustentará em seus julgamentos e fracassos, e certamente irá conduzi-lo ao triunfo e sucesso. Então, isso precisa nos fazer melhores. Essas lições que nós temos visto durante esse trimestre, precisa fazer de nós missionários de verdade. Missionário não é só aquele que levou uma unção de missionário. Missionário é todo aquele que aceitou Jesus e que entendeu quem era sem Cristo, quem hoje é com Cristo e por que está aqui. Qual o propósito? Qual o motivo de estar aqui? Conclusão. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador, em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Esse é o mais nobre e sublime propósito meu e seu. Esse é o mais nobre e sublime propósito nosso. Isso tem que estar acima de tudo, das minhas dificuldades, dos meus anseios, dos meus desejos. Esse tem que ser o meu maior desejo: ganhar almas, alcançar vidas, com o meu testemunho, com as minhas palavras. Já pensou? Né? O pastor Clamar sempre fala aqui, né, que a maior alegria dele vai ser a hora que ele chegar lá e falar: ó, esse. Você contribuiu. Tem um dedinho seu, tem um dedinho meu, tem um dedinho nosso. Que nós venhamos sair daqui com essa consciência nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no nosso coração isso todos os dias. Vamos nos colocar de pé e orar. Espírito Santo, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa palavra, por essas lições maravilhosas que o Senhor nos deu durante todo esse trimestre. Estamos encerrando uma revista, temos mais uma lição, meu Pai, que vai vir falar da volta do Senhor Jesus. Ah, Pai, abre o nosso entendimento, dá-nos a graça, Senhor, de sairmos por essas portas, entendendo para que fomos chamados, o porquê estamos aqui, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos chama todos os dias, que o coração do Senhor arde por almas, que o nosso coração venha arder da mesma forma, Pai. Ah, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, o nosso discernimento, meu Pai, os nossos ouvidos espirituais, que nós venhamos entender, meu Pai, o propósito de missão, para que fomos chamados, porque estamos aqui. Ah, Espírito Santo, tem misericórdia da tua igreja, da tua noiva, do teu povo, tem misericórdia de nós, nos ensina, Senhor, a cumprirmos o teu propósito, o teu chamado, o teu querer, a tua vontade, Pai, que o nosso coração venha ser aberto cada dia para as missões, para o teu querer, para o teu propósito nas nossas vidas, Pai. Ah, Espírito Santo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, da tua noiva, do teu povo, Senhor. É no nome de Jesus que eu te louvo, eu te agradeço nessa manhã e te peço, Espírito Santo, não nos deixe esquecer dessas lições, não nos deixe esquecer do para que estamos aqui, qual é o propósito do Senhor conosco nessa terra. Ah, Senhor, se nós
entendermos nesta manhã, se sairmos daqui entendendo o teu propósito, o teu chamado, o teu querer nas nossas vidas, como poderemos fazer melhor para o Senhor, que é aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Dá-nos esse entendimento, dá-nos essa graça, dá-nos essa direção, não nos deixa falhar, Espírito Santo, não nos deixa falhar na nossa missão, no propósito do Senhor conosco nessa terra. É no nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus.